Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para que entre o Rei, nós devemos purificar os nossos corações, as nossas mentes, os nossos sentimentos, que sejam eles puros, purificados pela mente cósmica divina do amor. Esse vídeo de hoje busca trazer vocês a esse contato transcendental que é sobre o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos libertar daquilo que aprisiona, as maldades do mundo, o caos, tudo aquilo que nos separa enquanto humanidade. Jesus veio ao planeta Terra com a missão de difundir para toda a humanidade a união, a presença de Deus na Terra, o amor divino, o amor que une, o amor que não enxerga a diferença, o amor que não enxerga, que não se faz por preconceito. Pelo contrário, o amor, ele busca conciliar as diferenças e entende que todos nós temos uma essência divina. Jesus veio para pregar amor e não separação. Muitas das vezes a gente encontra lugares, por exemplo, igrejas principalmente, que pregam o desamor, sim, a separação. Tudo aquilo que fala sobre separação, sobre ser melhor que o outro, sobre a minha religião ser melhor que a do outro, sobre a minha igreja ser melhor que a do outro, sobre eu, líder, ser melhor que o outro que está lá pregando, enfim. Tudo aquilo que exalta a questão do ego e que diminui a questão da essência divina, que é o amor, que é a igualdade, que é o respeito pelo outro, pela crença do outro. Nós estamos no Brasil, né, pelo Estado laico, a laicidade, ou seja, a gente tem um livre-arbítrio de expressar a nossa religião, nosso credo, desde que também não desrespeite o outro, né, que a gente não atinja, por exemplo, ao direito do outro. Então é preciso haver respeito. Muitas das vezes a gente entra numa igreja, por exemplo, e a gente vê que eles falam de Jesus, comentam de Jesus, mas eles não agem como Jesus fez, né? Tanto tempo se passou, tantos milênios se passaram e muitas pessoas ainda se dizem crentes, só que eles só falam, eles são crentes apenas de palavras. Aquelas palavras não vão para a ação, né? A gente quando vai observar alguém, a gente tem que observar, por exemplo, a questão da ação. O que aquela pessoa está fazendo além das palavras? Será que ela está realmente sendo crente? Será que realmente ela está seguindo a Jesus Cristo? Será que ela está fazendo ações que remetem ao ser que foi Jesus Cristo? Será que é isso mesmo? Né? Às vezes a gente vai na igreja, por exemplo, onde vemos a questão de desprezar as outras pessoas, de rejeitar, né? Coisa que Jesus veio para trazer foi a união, foi o respeito, né? Muitas das vezes as igrejas pregam, por exemplo, como se a questão da homossexualidade fosse algo abominável, por exemplo, como se a essência do outro não importasse, né? A gente, daqui uns tempos em diante, com esse Plutão em Aquário, a gente vai ter muitas modificações. Até hoje as pessoas também de igreja costumam criticar a questão da astrologia, sendo que o dia de reis, os 3 reis magos, né, falam justamente sobre o nascimento de Jesus Cristo. Foi o desenho das constelações, né, a conjunção ali entre Saturno, né, e a essência dele é isso, né, a essência que une Saturno e Júpiter, o tempo e o poder, né, e assim formou a grande estrela e apontava o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Até hoje também existem lugares que não aceitam isso, né? Não entendem que realmente veio um Salvador e para salvar a humanidade, né? Às vezes a gente se pergunta o que é aceitar Jesus. Eu já me perguntei uma vez, né? O que é aceitar Jesus, e aconteceu de modo que eu nem esperava, né? Assim, o dia que aconteceu, o modo que aconteceu, não sabia a transformação que ia fazer na minha vida, o momento que eu aceitei Jesus, né? Aquilo me trouxe grande iluminação.
iluminação para minha vida, iluminação para enxergar a verdade, para trabalhar com a verdade, independente daquilo que esteja recebendo do outro. Às vezes é difícil, eu confesso, né? Quando a gente começa a seguir os passos de Jesus, a gente às vezes começa a ser atacado pelas sombras, né? Sombras que às vezes enxergam nossa luz, né? Meio que na escuridão, mas enxergam nossa luz, porque a luz brilha. E, né, estão buscando ali, de alguma forma, alcançar essa luz, né? Que no fundo eles sabem que eles também são, né, que possuem aquela essência divina. Mas muitas das vezes, né, nas igrejas é muito criticado isso, né? A questão da homossexualidade, aí começam, fulano de tal é melhor que outro fulano, aí começa o caos, né, no mundo. Sendo que não entendem que a nossa essência é feminina e masculina também, né? Nós temos os dois polos dentro de nós. Assim como a questão do bem e do mal, mas a gente pode usar a questão do mal para transformar toda ação mal do outro, por exemplo, que o outro não conseguiu transcender ainda, transformar em coisa boa para o mundo, né? Muitas das vezes acontecem isso, por exemplo, eu citei aqui em alguns vídeos anteriores alguns exemplos em relação a isso que eu tô falando, né? Sobre a questão de transformar o mal em um bem maior, bem maior mesmo, né? E dentro das questões que acontecem também nas igrejas, que me chamou a atenção, né? Eu demorei um pouco fazer esse vídeo, eu precisava de uma resposta, uma segunda resposta, né? Da vida, da iluminação divina. E eu trouxe aqui para vocês esse nosso momento, que é o momento de acolhimento. Esse não é o momento de rejeitar. Jesus não veio para rejeitar pessoas. Jesus estava para todas as pessoas. Estava para a pessoa que não tinha tantas condições financeiras, estava para a pessoa que tinha condições financeiras, estava para a pessoa popular, estava para a pessoa que era mais afastada da sociedade, estava para todas as pessoas. Jesus Cristo estava para todas as pessoas, independente. Ele não enxergava a diferença do outro, porque ele sabia que o outro fazia parte dele e do plano maior que é Deus, né? Então, muitas das vezes a gente vai na igreja, por exemplo, aquele momento de ceia. Não sei se você está assistindo esse vídeo aqui, conhece alguém, ou se você já passou por isso, ou se você faz isso também, né? Aí você vai, né, na igreja ali buscar Deus, né? Quem vai na igreja geralmente é para buscar Deus, né? De alguma forma a pessoa está indo ali buscar Deus. Aí imagina, você, né? Não sei se você é algum líder de igreja que está assistindo esse vídeo também, mas imagina, aí vai uma pessoa lá na igreja buscar Deus. Às vezes, gente, a pessoa não consegue nem entrar na igreja, porque é taxado, né? Às vezes você tá com uma roupa mais ou menos, né? Roupa mais ou menos, que é uma roupa que eu falo não aceitável, né? Pra todo mundo, pra sociedade, porque a sociedade despreza, a sociedade julga por aparência também, aparência física, aparência de roupa, aparência de tudo. As pessoas julgam por tudo nessa vida, né? O julgamento é muito complicado, Jesus ensinou sobre isso também. Então, aí você às vezes nem consegue entrar na igreja, né? E as pessoas que conseguem entrar, às vezes buscando Deus, acabam saindo de lá, às vezes decepcionadas, né? Aí imagina, você tem um papel ali, você tá na igreja, você tá cumprindo um papel como líder, por exemplo, de agregar pessoas, de trazer pessoas para Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, gente, antes disso ele ceiou, né, com os apóstolos ali e falou sobre, e fez uma pregação, né? Sendo que a humanidade, ao decorrer do tempo, distorceu aquilo que ele falou. Para quê? Para o bem próprio deles, o ego próprio deles, na verdade, né? Por exemplo, quando tem essa questão do pão e do vinho, né? Nas igrejas, eles falam que só pode comer, só pode beber quem for batizado. Aí fala assim, batizado onde? Naquela igreja. Ou seja, você precisa ser servo fiel daquela igreja. As outras igrejas estão todas erradas. Aquela igreja é a igreja que está certa. Então você tem que, né? Você que está ali, porque você é melhor que todo mundo, né? Então você só tem direito a cear. Cear, que é uma coisa humanitária que Jesus fez para toda a humanidade, derramou o seu sangue na cruz para salvar a toda a humanidade. E o vinho é representação, vinho que eu falo pode ser suco de uva, tá? Sem álcool. Para salvar toda a humanidade. Imagina, não foi para salvar fulano daquela igreja de tal, porque ele é melhor que todo mundo. Não, foi para toda a humanidade. A ceia foi para toda a humanidade. E muitas pessoas são rejeitadas nessas igrejas que se dizem pregar os fundamentos ali de Jesus, sendo que a gente vê em ação totalmente contrária, né? Igual o pão, né? O pão é o corpo de Cristo.
o corpo de Cristo na cruz, que foi crucificado, né? Então, o pão e o vinho é muito simbólico. É simbólico e é também espiritual. No momento que uma pessoa que vai buscar a Deus na igreja tem essas coisas negadas, aquilo que foi dado de graça, tudo que foi dado de graça, dai de graça também. Graça, graça de Deus, graça divina, com graça, grátis, graça, né? Então essas coisas são negadas em um lugar onde que deveria estar agregando pessoas, trazendo pessoas para Jesus, não rejeitando as pessoas que querem fazer parte. As pessoas não estão ali para serem rejeitadas, não. Jesus, ele chama todo mundo. Gente, Jesus é popular. Jesus não falou, fulano não vai participar, ciclano não vai participar, não. Jesus, ele chamou todo mundo. Então, assim, eu não entendo como que uma igreja pode negar o pão e o vinho ou o suco de uva para as pessoas. Eu não entendo. Também não quero entender, né? Eu acho que a gente precisa ser mais humano, ser menos egoísta, né? Talvez se todas as igrejas se unissem em um só corpo, seríamos a igreja de Cristo, né? E não somente a fé de fulano é verdadeira, ou a fé de ciclano é verdadeira. É daí que nascem as guerras e o caos. Jesus não veio mostrar isso. E toda a redenção acontece a partir do momento que a gente aceita ele de verdade, verdadeiramente no nosso coração. Mas eu tô trazendo vocês aqui para vocês, se vocês não participaram desse momento ainda, eu convido vocês a participarem desse momento de união com Jesus, com a essência dele. Lembro que cada vez que um ser humano aceita Jesus no seu coração, na sua mente, no seu íntimo, transformações são feitas em todos os ambientes que esse ser humano passar, que ele vai estar sendo essencialmente divino. Então, eu convido vocês a participarem desse momento aqui com a gente. Eu invoco também todos os mestres de luz para esse momento aqui, nessa noite de quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. A gente está iniciando um ano iluminado. Hoje, dia 8 de janeiro, que a gente faria também a nossa primeira live na Rádio Promessa Vicente Brito, mas tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E hoje a gente tá fazendo aqui esse vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ficar gravado no canal do YouTube, vai ser transmitido no dia 11 de janeiro de 2025, no sábado, que seja um sábado de luz, um sábado iluminado. E assim que vocês quiserem continuar também ceando aqui, assistindo esse vídeo, podem ficar à vontade, tá bom? Quiserem compartilhar também com as pessoas, pode ficar à vontade também. Então, vamos iniciar aqui a nossa ceia, né? A vela, gente, ela é o fogo, a essência divina, né? Traz essa iluminação, ó. Se essa luz estivesse apagada, por exemplo, a luz artificial aqui, estivesse apagada, né? A luz científica estivesse apagada, e eu estivesse com a vela e aqui estivesse tudo escuro, vocês iam ver que ela, somente só uma vela, iluminar já alguma coisa, né? Agora imagina, todos nós, com várias velas, a gente iluminar de forma maior, não é? Então eu convido vocês também a serem luzes a partir desse momento, a partir desse vídeo, serem luzes na humanidade. Então, se vocês quiserem também depois assistir esse vídeo, se vocês ainda não estavam preparados para isso, né? Vocês podem voltar aqui nesse vídeo, trazer o pão de vocês, tá? Talvez até melhor um pão sem fermento, por exemplo, né? Ou, é como costumam falar, né? Às vezes não importa nem o material, mas aquilo que você tem dentro da sua alma, às vezes é o suficiente. Mas aí vocês trazem, por exemplo, um pão, né? Simbolismo do corpo de Cristo, né? Um pão. E também, eu não bebo álcool, né? Às vezes as pessoas até me oferecem aleatoriamente assim. Mas eu gosto mesmo, gente, é de beber suco de uva. Suco de uva. E depois que a gente deixa de tomar álcool, aí tudo fica muito, muito,
muito fácil de, por exemplo, às vezes sai um pouquinho da consciência ali, né? Então, até o suco de uva, se bebido em excesso, a gente já sai do nosso eu, né? Eu falo até uma vez por experiência própria descobrir isso, porque depois que a gente deixa de tomar álcool, a gente fica mais suscetível mesmo a paladares, por exemplo, né? Mas eu falo que foi uma grandiosidade na minha vida conhecer alguém, né, redimido por Jesus e ter me trago, por exemplo, ao Jesus, verdadeiro Jesus Cristo, que brota na nossa alma, no nosso ser divino. Então, lá em novembro de 2020 eu me tornei vegetariano e eu falo assim, a Bíblia às vezes tem tantas passagens, né, a Bíblia tradicional que a gente lê hoje em dia, que falam sobre o pão, falam sobre o vinho, falam sobre a bebida, que embebeda e tal, não sei o que. Às vezes até as pessoas acham que o vinho tem que ser com álcool e etc, né? A gente sabe que se a uva passar determinado tempo também em fermentação, ela acaba trazendo ali o sabor do álcool, enfim, né? Mas às vezes, gente, a humanidade distorce as coisas, os mandamentos, né? É preciso que a gente traga à tona a verdade, a luz da verdade, né? Aquilo que nos faz bem. Será que o álcool faz bem mesmo, né? Então, a gente tá ceando aqui com suco de uva, tá, gente? Então, às vezes também, né? Depende muito daquilo, dos sentimentos que você coloca na comida, na bebida, né? Eu tô com um suco de uva aqui 100% uva, que traz aquele sabor mesmo, assim, da uva, sabe? Sem aditivos e tudo mais. Mas se você tiver um suco de uva na sua casa, também, de qualquer outro tipo, não importa. O que importa é o que você vai colocar nisso. O seu sentimento, sabe? O seu sentimento. A sua verdade. Então, suco de uva, né? Pão, corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? Simbologias e a nossa luz. Então eu invoco também a presença de Jesus para esse momento sagrado, essa quarta-feira, esse dia do raio branco, né? Raio branco, que representa a pureza, a purificação dos nossos corpos, da nossa mente e do nosso coração. E nesse sábado de transmutação, que ele está sendo transmitido ao vivo aqui pelo canal do YouTube, invoco toda a transmutação, todos os pensamentos ruins, todas as maldades dos nossos corações e redenção a Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, Mestre de todos os mestres de todos os tempos e da humanidade inteira. Sexta-feira é o seu dia, dia do raio rubi dourado, ele e a mestra Madalena. Em saudação, a gente, a toda a grande fraternidade branca de luz. Então, a gente vai ler uma passagem aqui que fala o seguinte: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, tá chovendo. Hoje é um dia de chuva. E a língua fingida, o rosto irado. Não temas, filhos de Deus, filhos do Cristo, o Redentor, irmão de Cristo. Não temas, não temas. Não te aflijas pelo que o mal faz. Continue seguindo a cruz de Cristo. Então, nesse momento, a gente vai comer do pão. Efatá.
A gente pode continuar comendo o pão. Mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela gratidão, Jesus. Gratidão. Jesus foi o sacrifício vivo. Ele veio para redimir todos os nossos pecados. Todo aquele que aceitar Jesus no seu coração, no seu íntimo, está salvo também. E com isso a sua alma brota. E você conhece a sua alma. De onde você veio e para onde você sempre irá. Retornará aos braços do Divino. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, o mundo é passageiro. Tudo que você está vendo, tudo que você vivencia no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, um dia vai passar. Tudo isso é passageiro. A nossa existência é passageira. Outro dia a gente não vai estar mais aqui.
mas a nossa alma sempre vai existir. Seja aqui nesse planeta, seja em outros planetas, o que vai ficar é a nossa alma. Aquilo que a gente foi, não aquilo que a gente tem. É aquilo que a gente foi para a humanidade. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Jesus foi, de certa forma, um rebelde para sua época. Ele era diferente, ele era muito diferente. Ele era amoroso com todas as pessoas. Ele não desprezava as pessoas. Ele não rejeitava as pessoas. Ele amava. Ele amava. Ele era união. Ele amava as pessoas. Que as igrejas aprendam a exercitar isso. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Fraternidade. O mundo precisa de fraternidade, de verdade, igualdade, direitos, sororidade, mulheres, homens, juntos, pelo bem maior. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia Viva Jesus, a fonte da água viva. Que momento, gente, que momento, que momento. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé. Hoje é dia que eu tô gravando o vídeo, 8 de janeiro de 2025. 8 mais 1 é 9. 2025 também é 9. 9 mais 9 é 18, que vai dar 9 também. Segundo Pitágoras, tudo é número. Esse é o ano 9. A pedra fundamental de Cristo. A fundação 9, ano 9. Esse é um convite para toda a humanidade. Seguir verdadeiramente Jesus. Nos seus íntimos, nos seus corações, se abrirem para a luz divina e o plano maior de Deus na vida de vocês. Gratidão, gente, gratidão. Até o nosso próximo vídeo, que a gente vai começar a postar as nossas vivências. Nosso sonho lá de épocas passadas, 8 anos de idade, depois de 21 anos, a viagem de trem. Rumo ao Espírito Santo, rumo à vitória. Gratidão, gente, gratidão. Que cada um de nós sigamos nossas jornadas de vida. Sempre com a pedra fundamental, Jesus, o amor. Gratidão, luz.